Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, vem agora, papai querido, nós clamamos a Ti, trazer, meu Pai, a Tua palavra na boca do Teu servo, nos lábios dele, meu Pai. Senhor, venhamos ouvi-la, meu Pai, de seus lábios, de sua voz, e assim, meu Pai, esta Tua palavra, meu Pai, dirigida pelo Teu Espírito Santo, mova-se em nós, opere em nós o Seu querer, em o nome de Jesus, e não volte para Ti vazia, mas volte para o Senhor, meu Pai, levando os frutos. Pai, abençoa este povo, esta igreja, Senhor, que vai ouvir esta palavra, que lhes trará ânimo, que lhes trará, Senhor, entendimento, vida, para que eles possam permanecer firmes enquanto estão aqui, Pai. Em nome de Jesus, usa Teu servo, usa Teu filho, em o nome de Jesus. Digamos amém? Graças a Deus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 121. Por enquanto, vamos ler só o primeiro versículo, versículo 1. Amém? Todos encontraram? Diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Amém? Os irmãos podem se sentar. Eu estava preparando essa mensagem e aí eu lembrei, de uma conversa que a gente teve na teologia, falando sobre livros de autoajuda. E hoje eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Nós estamos dependendo de autoajuda ou da ajuda do alto? Será que a nossa força, a nossa ajuda tem sido a do alto? Eu gosto muito de ler, eu sempre vou na Conde de Sarzedas, lá fico olhando os livros. Infelizmente, os livros de autoajuda gospel, ou cristãos que se dizem basear na Bíblia, estão cada vez se espalhando mais. Hoje em dia é difícil você chegar numa livraria evangélica e achar livros bons, porque qual que é o foco hoje? Vender livros. E para vender livros, eu tenho que falar o que as pessoas gostam. Então, esse segmento de autoajuda tem ganho um espaço muito grande no meio das livrarias. Tem um livro, eu não vou citar o nome, mas eu vou citar o autor, é o Kenneth Hagin, que é um homem, um americano que ele usa muito essa autoajuda para tentar orientar, que na verdade não orientam os cristãos. E nesse livro, ele fala que nem mesmo Jesus tem uma posição diante de Deus melhor do que a nossa. E é vendido nas igrejas, é propagado. Eu estou falando o nome dele porque é um americano, eu sei que a gente não vai ter problemas. Mas aqui no Brasil tem muitos que fazem a mesma coisa. E isso é totalmente antibíblico, porque Paulo fala em Filipenses 2, que Jesus tem um nome que é sobre todo nome. E diante do nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Mas muitos têm entrado por esse caminho da autoajuda, e aí usam a pregação, já deixou de ser pregador, agora é preletor. Está fazendo uma preleção, é uma palestra motivacional. Não, a pregação é para glorificar o nome do Senhor. O que é o culto? O culto é prestar louvores ao Senhor, prestar tributos ao Senhor, é glorificar a Deus. O nosso culto tem que ser do começo ao fim para glorificar ao Senhor. E quando nós, ao invés de pregar a palavra, nós ficamos usando de autoajuda, com certeza as pessoas vão sair muito felizes. Nossa, muito boa essa pregação. É muito bom isso que ele falou. Mas será que é o que Deus queria falar? Porque é fácil nós tirarmos um versículo isolado da Bíblia e montarmos uma pregação totalmente colocando o homem nas alturas. Vira um evangelho antropocêntrico, coloca o homem no centro e tudo agora é ao redor do homem. Mas nós temos que ser diferentes, nós temos que pregar a Cristo em todo o tempo. E muitas pessoas têm colocado a força, a esperança na força do seu braço, porque têm ouvido que não, você é mais do que vencedor, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, você é cabeça e não é cauda. Tudo isso é versículo bíblico, tudo isso é verdade,
Mas e o contexto desses versículos? Né? Sempre que está falando dessas coisas, está falando assim, porque o Senhor vai te ajudar. Né? Você é mais do que vencedor em Cristo. Enquanto você estiver em Cristo, você é mais do que vencedor. Né? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Enquanto você estiver apegado a Cristo, você pode passar por fome, você pode passar por necessidade, você pode ter riqueza, nada disso vai te parar. Né? Você é cabeça e não cauda. Não, você vai comandar, você vai ser empresário. Não, onde você estiver, você é sacerdote. Né? A Bíblia fala que nós somos o sacerdócio real. Nós vamos guiar as pessoas espiritualmente. Isso é espiritual, não é físico. Né? Onde você pisar a planta dos seus pés, Deus vai ter que te dar. Né? Eu ainda não tenho nenhum ônibus, eu pego ônibus todo dia. Né? A igreja já tem um, já conseguimos comprar. Mas não é espiritual. Nós não podemos materializar aquilo que Deus nos dá como espiritual. Nós precisamos entender o sentido daquilo que é dito. Né? E muitas pessoas têm se iludido por essa pregação que coloca a cruz de Cristo em segundo plano. Né? Não, Jesus morreu na cruz, mas isso é secundário, o que importa é agora. Né? Você tem que comer o melhor dessa terra. E eu li uma frase esses dias que me chamou muita atenção, que dizia que quem já comeu o pão da vida, não se importa mais por comer o melhor dessa terra. Depois que nós já provamos de Cristo, o resto é secundário. Né? E nós precisamos buscar de Deus todos os dias a ajuda que vem do alto. Né? Vamos lá em Salmos 20, versículo 7. O salmista Davi diz assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Enquanto muitos estão confiando na sua força, não, porque eu tenho força de vontade, eu sou trabalhador, né, eu não preciso de Deus, que não fumo, não bebo, não roubo. Para que eu vou para a igreja? Não preciso de Deus, não. Né, eu preciso de Deus, mas eu vou para o céu mesmo assim, porque eu sou bonzinho. Muitos confiando na força do seu braço. Né, muitos confiando que não, eu consigo vencer na vida porque já passei por tanta dificuldade, passar por mais uma ou outra, para mim é normal. Mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Né, nós cantamos aqui que se nós entrarmos na fornalha, o Senhor vai estar conosco. Lá em Daniel 3, depois leia em casa o capítulo todo, mas Nabucodonosor fala lá para os 3 hebreus, para Sadraque, Mesaque e Abednego: se vocês não se dobrarem ao toque dos instrumentos, vocês vão ser lançados no fogo. E ainda tem mais, eu vou mandar aquecer 7 vezes mais essa fornalha. E eles falam: rei, se o Senhor nos jogar no forno, se o Senhor o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser também, fique sabendo que a gente não vai se dobrar a sua estátua, não. Nós vamos morrer, mas nós vamos morrer glorificando o nome do nosso Senhor. Eles não ficaram: não, rei, vamos lá, peraí, eu sou mais do que vencedor, você não pode tocar em mim. Ai de quem tocar no ungido. Não, eles foram até o fim naquilo que o Senhor queria com eles. E quantas vezes nós estamos nos baseando num evangelho light, muito facinho, e estamos negando o nome do Senhor, estamos nos dobrando às estátuas desse mundo. Muitas vezes nós confiamos na nossa força e esquecemos que o nosso sustento vem do Senhor. Se não for por Ele, nós não levantamos de manhã. Se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos poder fazer nada. O Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. Se Ele não guardar a cidade, em vão trabalham os sentinelas. Vai ser inútil para nós levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores, porque o Senhor é quem nos sustenta. A nossa força vem do alto. A nossa ajuda vem do alto. Nós não podemos confiar porque, mas essa pregação me dá tanta paz. Nossa, eu fico tão bem quando eu ouço. Mas Jeremias 17, ele diz que o coração do homem é enganoso. A Bíblia diz que para o homem tem caminhos que parecem bênçãos, parece bom, mas nos leva à morte. Quando nós deixamos o nosso coração, não estou falando aqui também que, porque eu ouvi a pregação, agora eu tenho que sair daqui atordoado, eu não posso sair em paz. Não, nós vamos sair em paz por nós ouvirmos a pregação, mas nós vamos sair em paz porque nós ouvimos a palavra verdadeira, não porque é alguma coisa que massageia o meu ego e me deixa bem, que me coloca nas alturas. Não, porque Deus é exaltado e Ele fala para mim que Ele tem cuidado de mim em todo o tempo. Porque o Senhor tem nos guardado. Nós vamos entender
que em tudo o que nós fazemos é o Senhor que tem nos guardado, é Ele que tem nos dado condições. E vamos lá para Salmo 122 de novo. Eu vou pular uma parte aqui que eu tinha separado. Vamos voltar lá, Salmo 122, vamos ler a partir do versículo 2. A partir do 1 de novo. 121, desculpa. Obrigado, ainda bem que vocês estão atentos. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Nada foge do controle de Deus. Nada, nem um grão de areia se mexe lá na praia se Deus não permitir. Tem a frase que virou versículo, que não cai uma folha da árvore se não for a permissão de Deus. Isso não é versículo, mas é verdade. Nada acontece se Deus não der a permissão. Nada, nem uma faísquinha sai do controle de Deus. Muitas vezes nós pensamos, mas Senhor, o Senhor não deve estar tomando conta dessa situação, porque eu já tenho orado há tanto tempo, eu não estou mais aguentando, o Senhor não faz nada. Aí vem o outro e fala assim, não irmão, pode ficar sossegado, porque Deus tarda, mas não falha. Deus nunca tarda, Ele nunca chega atrasado, Ele sempre chega na hora certa. Eclesiastes 3 diz que tem um tempo para todas as coisas, e além desse tempo sempre tem um propósito para todas as coisas. Em tudo Deus vai ser glorificado através das nossas vidas, seja na bênção, com tudo bem, com o barquinho lá navegando na bonança, ou seja no meio da tempestade, Deus vai ser glorificado. Quando Jesus chega lá no barco que os discípulos estão tentando remar contra a tempestade, lá o barco quase afundando, que eles veem Jesus e falam, é um fantasma, e Jesus fala, calma, sou eu. E aí Jesus entra no barco e fala assim, vento, se aquieta, mar, se acalma, e vira uma bonança. Jesus é glorificado até naquela tempestade, até no desespero daqueles homens, no final Deus é glorificado. Nós precisamos aprender a glorificar a Deus todos os dias. Conseguir alguma coisa muito boa que aparentemente foi pelo meu trabalho, glória a Deus, porque Ele tem me capacitado. Eu consegui fazer alguma coisa que eu não conseguia, glória a Deus, porque Ele me capacitou. Aconteceu alguma coisa fora do meu controle que me beneficiou, glória a Deus, porque foi o Senhor que deu a bênção dEle, a permissão dEle para que acontecesse. Em tudo nós devemos dar graças. O apóstolo Paulo diz isso lá para a igreja de Tessalônica, em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós reconheçamos que tudo vem dEle. O pastor leu aqui agora, Gênesis 28, e Jacó fala, e de tudo quanto o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Ele reconhecia que Deus dava, era Deus quem dava para ele. Como Jó falou, o Senhor me deu e o Senhor tirou. Ele sabia reconhecer, em tudo isso, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos aprender com Jó, que passou pelas maiores dificuldades, e no final Deus o honrou de novo, mostrou para ele que Deus era com ele. Na verdade, em todo o tempo, Deus foi mostrando que estava ao lado dele. Deus o sustentou, porque nenhum homem conseguiria passar pela prova que Jó passou, se Deus não estivesse ao lado dele, se não fosse Deus o sustentando. E nós precisamos entender que tudo o que acontece, o Senhor está do nosso lado. A Bíblia fala que, o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas essas coisas vêm do Senhor. Tudo o que acontece, o Senhor está direcionando para o nosso bem. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor e a entender o trabalhar dEle. Ainda que às vezes seja difícil, mas Senhor, isso não tem como entender. Pode ser que nós não entendamos agora, mas um dia nós vamos entender o porquê que muitas coisas aconteceram. E às vezes é difícil, porque nosso coração é enganoso, como eu já disse, o nosso coração é aflito. Não, eu tenho que resolver. Vamos lá em 1 Pedro 5, versículo 7.
lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quando nós estivermos ansiosos, né? Mas eu preciso para amanhã, eu preciso. Lance sobre ele as nossas ansiedades. O Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim. O meu fardo é suave, é leve. Nós precisamos descansar no Senhor, entregar os nossos problemas nas mãos dEle, e não também, Senhor, está aqui também, agora não vou fazer mais nada, agora está tudo com o Senhor. Não, nós temos que continuar lutando, batalhando, mas confiando que no final, o Senhor vai nos ajudar, Ele vai nos dar a bênção no momento que Ele achar melhor, no momento que Ele decidir. Nós precisamos buscar a Deus com uma confiança, sabendo que, mesmo que nós não estejamos vendo, Ele está trabalhando a nosso favor. A nossa ajuda vai vir do alto. Às vezes nós vamos olhar lá para os montes e falar assim: Senhor, e agora, de onde vai vir o meu socorro? Não tenho mais saída. E nós vamos nos lembrar que o nosso socorro vem do Senhor. Ele fez os céus e a terra, Ele que criou tudo, todas as coisas estão sujeitas a Ele. Sem Ele, o Senhor Jesus disse para os discípulos: sem mim vocês não podem fazer nada. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. E nós precisamos buscar, conhecer a vontade dEle todos os dias. Todos os dias eu meditar na palavra, eu orar, eu buscar conhecer mais de Deus, para que eu entenda a vontade dEle. Para que eu entenda quando é Ele que está falando e quando não é Ele que está falando. Quando é o Senhor que está me dando uma direção, ou quando é o meu coração que está tentando tomar o meu destino, tomar meu rumo. Então nós precisamos buscar conhecer a Deus todos os dias. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses 2, do 3 ao 5. Às vezes as pessoas acham que uma pregação que exponha dessa forma, que não coloque o homem no centro, vai afastar as pessoas. Mas aqui o apóstolo Paulo, que foi o maior evangelista do Novo Testamento, depois de Jesus ele foi o maior evangelista, ele fala assim para a igreja de Tessalônica: pois nossa exortação, ou a nossa pregação, não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas Deus, que prova o nosso coração. Amém até aí? Se nós pregássemos o que as pessoas querem ouvir, provavelmente essa igreja estaria lotada hoje. Graças a Deus, hoje está mais cheio do que nas outras terças-feiras. Parece que nós entendemos o recado de Deus, que o culto não é só o domingo. Todos os cultos são importantes. Mas nós, eu digo, todos os pregadores aqui da igreja, todos os que sobem nesse altar para pregar, nós não subimos aqui para agradar homens. E isso pode ser duro para alguns. Não, a pregação lá é muito pesada. Nossa, vocês fazem jornada apocalíptica. E o pastor vem perguntar para a gente se a gente está preparado para passar pela grande tribulação. Não, isso daí é muito pesado, já onde já se viu. Não, Deus vai livrar a gente não vai sofrer nada. Eu creio que nós não vamos sofrer, mas e se tivermos que passar? Foi a pergunta que o pastor fez e eu me pergunto isso todos os dias agora. E se tiver que passar, como vai ser? Mas a nossa pregação não é para agradar, não, eu tenho que falar porque tem pessoas que vão embora da igreja se eu não pregar, se eu falar disso. Então eu tenho que dar uma alisada. Não, a nossa pregação não é por bajulação, não é para agradar aos homens, é para agradar a Deus. E Deus se agrada de uma pregação verdadeira, que coloca Ele como centro, que nos lembra todos os dias que Ele tem nos sustentado, que Ele é o provedor das nossas vidas, que tudo o que nós temos vem dEle. Lá em 1 Samuel, Ana, quando está orando, no capítulo 2, fala do cântico de Ana. E ela fala que é o Senhor quem dá a vida, é o Senhor quem torna a tomá-la.
é o Senhor quem enriquece, é o Senhor quem empobrece. Tudo vem das mãos do Senhor. Nós precisamos lembrar disso todos os dias. Tudo o que nós temos vem das mãos do Senhor. Tudo o que eu possuo não é meu, é do Senhor. A Bíblia fala que nós somos apenas mordomos aqui nessa terra. Nós somos os administradores de Deus nessa terra, mas tudo o que nós temos não é nosso, é dele. E nós precisamos administrar de uma forma que ele seja glorificado. Nós precisamos entregar a nossa vida, o controle da nossa vida para Deus, de uma forma que tudo o que nós temos seja usado para a glória dele. E, infelizmente, em algumas partes nós, não, Senhor, está aqui, o Senhor pode usar à vontade. Em outras, não, Senhor, aqui deixa que eu que mando. Isso aqui eu sei administrar bem, então eu não preciso da ajuda do Senhor. Não, em tudo nós precisamos entregar nas mãos do Senhor e deixar que Ele administre para nós, que Ele nos ajude a administrar, na verdade, que Ele nos dê sabedoria para nós administrarmos aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E isso não é só a parte financeira, é a nossa família, o nosso emprego, a nossa vida como um todo, porque eu faço o que o Senhor quiser, Senhor, mas meu dinheiro não, aí o Senhor está pegando muito pesado, eu trabalhei tanto para ganhar, mas eu trabalhei muito e ganhei porque Ele me deu forças, porque Ele me ajudou a ter um emprego bom, Ele me ajudou a ter um salário, mas eu não ganho nem a metade do que eu queria ganhar. Então aprenda a reconhecer que Deus tem te dado, ainda que seja pouco, que Ele vai te abençoar e vai fazer render, e quando for da vontade dEle, você vai alcançar aquilo que você tem buscado. Mas nós precisamos aprender a entregar a nossa vida como um todo nas mãos do Senhor. Não, mas na minha casa mando eu. Não tem essa, não. Que história é essa de deixar Deus administrar minha casa? Se eu não levantar de manhã para ir trabalhar, e se eu não corrigir meus filhos, se eu não fizer, não vai ser Deus que vai fazer. Deus não vai mandar um anjo me trazer dinheiro aqui. Nós precisamos entender que o nosso sustento vem dEle. Se nós confiarmos nele, com certeza Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Nós não vamos largar tudo também, não, agora eu vou largar tudo, porque Deus vai me suprir. Não é isso. Deus não vai suprir quem também não se esforça, quem não busca glorificá-lo. E nós o glorificamos quando nós trabalhamos, que nós nos esforçamos para ser os melhores funcionários. Mas eu preciso ser reconhecido. Não, eu preciso ser o melhor funcionário para Deus ser glorificado. Ainda que o meu chefe não me reconheça, mas eu vou me esforçar para ser o melhor funcionário. Porque alguém vai olhar e vai falar assim, esse daí é crente, ele trabalha direito. Ser o melhor marido, ser a melhor esposa, ser o melhor obreiro. Porque aí o pastor vai me colocar para pregar no domingo. Não, porque eu sei que tudo o que eu estou fazendo, Deus está sendo glorificado. E eu sei que o Senhor vai me recompensar de alguma forma. Às vezes a gente espera a recompensa só financeira ou um elogio. No domingo o pastor pegar o microfone e falar. Não, a nossa recompensa vem do Senhor. Ainda que ninguém nos reconheça, ainda que ninguém nos elogie, o Senhor está vendo tudo que nós estamos fazendo. E ainda mais, Ele conhece a intenção do nosso coração. Se eu faço por fazer só porque eu sei que eu vou ser reconhecido, eu estou fazendo a coisa certa, mas eu estou fazendo do jeito errado. Nós precisamos entender que tudo que nós fazemos, o Senhor prova a intenção dos nossos corações. E nós precisamos louvá-lo todos os dias, porque a nossa ajuda, a nossa força, o nosso sustento vem dEle. Não é de mim. De nós mesmos, nós não temos nada para oferecer para ninguém. O apóstolo Paulo diz que a nossa carne, ela briga contra o Espírito e o Espírito contra a carne o tempo inteiro. Isso é batalha espiritual, nós temos uma batalha dentro de nós todo o tempo. O que eu quero fazer, às vezes eu não consigo. Mas o que eu não quero, quando eu vejo, eu já estou fazendo. É isso que o apóstolo Paulo diz. E nós precisamos lutar para que a nossa vontade seja sempre a vontade de Deus. Que nós consigamos andar com Deus de uma forma que nós façamos a vontade dEle em todo o tempo. E aí, para encerrar, Isaías 41, versículo 10. Às vezes nós pensamos que muito bom ouvir isso, Deus tem me sustentado, mas na prática é difícil, não, na prática eu não consigo. Mas o Senhor diz assim: por isso não tema, pois estou com você,
não tenha medo, eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O Senhor tem nos sustentado em todo o tempo. O Senhor tem nos dado a vitória, Ele tem nos sustentado com a mão direita dEle, Ele tem nos sustentado e tem nos conduzido até a presença dEle todos os dias. E se nós buscarmos realmente a Deus de todo o nosso coração e falarmos, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, Senhor, que o meu eu, que a minha autoajuda fique para trás. Eu quero só a Tua ajuda, eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero me esforçar mais para ler a Tua palavra, eu quero me esforçar mais para orar, eu quero me esforçar mais para Te conhecer, eu quero buscar mais de Ti, eu quero ter mais intimidade contigo. Ele vai nos ajudar, está na mão dEle o nosso caminhar com Ele, Ele que tem nos conduzido. Quando o apóstolo Pedro desce do barco, que está andando lá sobre as águas, e a dúvida vem, ele afunda, que ele sente o vento e afunda, a Bíblia fala que o Senhor o pega pela mão e o levanta. O Senhor não pegou Pedro no colo e jogou para dentro do barco. Eles foram andando juntos por cima das águas. O Senhor o conduziu de volta ao barco. E Ele tem nos conduzido sobre essa vida. Ele tem guiado as nossas vidas. E aí, para encerrar mesmo, eu já quero que o pastor venha para cá. A nossa esperança tem que ser a vida eterna. E na jornada apocalíptica o pastor falou muito sobre isso, sobre a esperança da volta de Jesus. E tem uma frase do Martinho Lutero que eu sempre gosto de me lembrar dela, que fala assim: a igreja de Cristo tem que viver como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. A nossa confiança tem que estar na volta dele. A nossa confiança tem que ser que nós estamos caminhando com o Senhor e na volta dele nós vamos ser premiados por tudo aquilo que nós fizermos, por todo o nosso trabalho por ele. Amém? Amém. Glória a Deus.